E tá começando mais um Pod Agora, hoje com um assunto super importante para todos aqueles que empreendem e vamos falar sobre finanças. Para que isso aconteça, eu vou deixar a Juliana apresentar a nossa especial convidada. Nossa convidada hoje é daquelas que a gente tira o fôlego, porque ela vem para falar, além de um assunto muito importante, a gente considera ela demais. Ela é a Maria Eugênia Fávero. Ela é a fundadora da Gênias Financeiras. Ela é planejadora financeira certificada, CFP, formada de Engenharia de Produção pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduada em Finanças Avançadas pela INSPER. Possui alguns anos de experiência no mercado financeiro e durante sua vida no mundo corporativo iniciou sua busca por autoconhecimento, onde encontrou o seu propósito, ajudar as pessoas a melhorarem o seu relacionamento com o dinheiro através da transformação de hábitos financeiros, autoconhecimento e a se sentirem confortáveis e confiantes para fazerem planos financeiros e de investimentos. E assim, alcançarem seus projetos de vida com inteligência e consciência financeira. Ah, olha isso. Parabéns. É um mulherão, hein, gente? Que isso. Muito bem-vinda, Maru. Obrigada, Ju. Muito bom te receber Obrigada, aqui. Bárbara. Gente, assim, o nome do podcast é real. Eu fui chamada, tipo assim, você pode agora? A gente fala que é assim. Eu fui convidada antes de ontem, eu falei, uau, mas já posso. Posso, Só é a vamos. resposta que a gente gosta, né? Só vamos. Posso é a resposta. Então, assim, muito obrigada por esse A gente convite. que agradece. Sempre adoro falar sobre esse assunto, ainda mais com mulheres. É um assunto extremamente importante, seja para a vida pessoal, para a sua vida, para quem empreende, nem se fala, né? Na vida profissional, enfim. E é um assunto que pega todo mundo. Mas, Maru, vamos começar antes. A gente quer aqui tirar uma dúvida, né? Eu e a Bárbara aqui, Ela a gente falou de ficou... mulheres, né? Não, nem é isso. Por que gênias? Explica pra gente. Da onde veio aí esse Ótima nome? pergunta. A Bárbara até me perguntou antes aqui nos bastidores, mas vocês são em duas? Porque é Exato. Eugênia e mais outra Cadê sua Eugênia. sócia? Cadê sua sócia? Eu falei, não, eu sou... eu mesma sou a única fundadora. Por que Gênias? Primeiro é uma brincadeira com o meu nome é Maria Eugênia, então eu tive que despertar a gênia financeira que estava dentro da Maria Eugênia. E eu acredito muito que todo mundo tem toda mulher, qualquer pessoa, né, tem um gênio, uma gênia financeira. Então, meu propósito é despertar a gênia financeira que existe dentro de cada mulher, né? Meu foco é em mulher. Por isso que gênias, não só eu sou gênias, todo mundo é gênias ou gênios, né? Então, daí que veio o nome. Sou só eu, mas daqui a pouco seremos muitas. É Já, isso aí. tem uma aqui já, hein? Essa Isso, daqui já é tudo bem. gênia. Gênia Juliana. Porque eu fiz o curso da Maru e realmente é muito transformador. Eu quero conhecer, não conheço a Maru, tô conhecendo agora presencialmente, eu tava ansiosa, vim falando no carro. Falei, ai meu Deus, eu preciso tirar tanta dúvida, tem tanta coisa pra gente melhorar. Vamos conversar muito. E assim, Vamos e falar aí eu sobre falei isso. mesmo, né? São sócios, mas achei muito legal essa explicação. Não, são sempre eu e a pessoa que tá comigo, são duas já, né? Então, Exato. é dividir esse conhecimento. Parabéns pelo seu trabalho. Ai, obrigada. E você falou de mulheres, e sim. aí é uma coisa que intriga, né? Porque Total. finança, geralmente, é uma pessoa engravatada que fala um negócio assim, né? Exato. Não, e até é um dado muito interessante, eu acho que bastante gente conhece esse dado. Mais ou menos 80% das famílias brasileiras são endividadas, né? Então, isso já mostra que a nossa população, né, do nosso país precisa de educação financeira, não são só as mulheres. E desses 80%, né, 30% é inadimplente. O que é uma pessoa inadimplente? Ela tem uma dívida e ela está atrasada no pagamento dessa dívida, que é ruim para nossa economia, enfim, para a pessoa, então, nem se fala. E aí, quando a gente pega exatamente esse dado e compara com um dado, o oposto, eu diria, que é o número de CPFs que têm investimentos na Bolsa de Valores, ou seja, pessoas que já têm um nível, eu diria, de sofisticação em investimentos, né? Já têm, ou deveriam ter uma educação financeira maior.
é minúsculo. São, assim, 2% da população. Olha só. E cresceu bastante, né? E cresceu nos últimos mesmo anos, assim. total. Só que quando a gente pega esse número de 2023, né? Daí 5 milhões de pessoas, de CPFs, na verdade, que estão na Bolsa de Valores, 25% são de mulheres. Ou seja, é ainda menor. O que acontece, né? Pegando assim, generalizando, tá? As mulheres, por que a gente é uma população de endividados e não de investidores? Bom, fator número 1, a gente não tem educação financeira na escola. E falar sobre dinheiro em família, com os amigos... É um tabu. É um tabu. As pessoas ficam desconfortáveis, né? Ficam envergonhadas. E as mulheres, então, nem se fala. Né? Por que a gente tem essa dificuldade? Por que as mulheres têm mais receio de falar sobre dinheiro? É só a gente pensar, mas será que a gente tem mesmo? Pensa no grupo de amigas de vocês. Quantas mulheres, amigas, enfim, conhecidas, vocês já ouviram falando sobre dinheiro? E falar sobre dinheiro não é, eu ganho 10 mil por mês, eu ganho 20 mil, ou... Não. Como que você administra o dinheiro? Você investe? No que você está investindo? Falar sobre negócios é falar sobre dinheiro também. Como Sem que tá a dúvida. economia? Ou então, se chega uma amiga mais próxima, quando você está em uma situação mais delicada, você tem intimidade, putz, amiga, tô endividada. E eu sei que você já foi. O que você fez para sair disso, né? Pensar na sua aposentadoria, importantíssimo. Quase ninguém pensa na E aposentadoria. é um assunto delicado, muitas vezes, que a gente acaba não expondo, né? Fala, Exato. eu tô endividada, eu tô preocupada. E é uma coisa que realmente, é o que você falou. Até no meio de empreendedor, que teoricamente era pra onde a gente falar mais sobre isso, Sim. a gente vai pra outros assuntos. Vai falar de estratégia, a gente vai falar sobre outras coisas. Mas sobre, não, a conta não tá fechando, é com pouca gente que a gente vai falar e geralmente Exato. a gente se sente envergonhada. Total. Né? Do tipo, é um fracasso, o que aconteceu? Traz a culpa pra... Exato. Né? E coloca aquilo de uma forma que não é boa. E às vezes uma dica, alguma coisa, uma troca, pode fazer muito sentido, Pode né? fazer muita diferença. Exato. A te dá segurança, né? E uma troca pode te levar a alguém, que pode te levar a alguém, abrir, expor, pode fazer com que você busque outro caminho que te ajude a resolver aquele problema. Aqui eu faço um paralelo, sabe quando nós mulheres, acho que a gente faz mais isso. Quando a gente tá ou com alguma alucinação na cabeça, tipo, tá saindo com um cara ou com um parceiro, você tá gostando, a pessoa não te responde, aí você começa a criar um monte de caraminhola na cabeça, aí você chega pra uma amiga, conta e fala, cara, você tá louca? Ele só deve estar passando mal. Sim, você tá alucinando, calma. Com dinheiro é a mesma coisa. Se a gente não expõe isso, é muito difícil de você sair desse pensamento circular. Por isso que ao não falar desse assunto com outras pessoas, ele só fica dentro da sua cabeça, você começa a criar um monte de mitos e mentiras sobre esse assunto. E aí você tem dificuldade para guardar, dificuldade para negociar salário, dificuldade para fazer bons investimentos, né? E da onde vem isso tudo? Não é porque a gente é ruim nesse assunto, não é falta de capacidade, é falta de prática. Da onde vem isso então, Marô? Lá atrás, né? Lá só em 1900, estou trazendo um dado específico, só em 1962 que as mulheres solteiras foram permitidas a ter um número de CPF e então poder administrar a sua própria conta corrente. Ou seja, gerir e administrar o seu dinheiro. Fora outras coisas que também foram permitidas só em 1962. Por exemplo, quando uma mulher tinha uma herança, né, dos pais e tal, antes de 1962, essa herança era passada diretamente para o marido. Só em 1962 que essa herança foi... Como a mulher administrava? Não administrava. Fora tudo aquilo que a gente ouve quando criança, né? Quando você era uma menina, uma adolescente. Minha filha, seja uma boa moça, sempre ajude os outros. Nunca levante a sua voz, se comporte. Não fale de dinheiro, porque é muito deselegante. Como que uma mulher que vai empreender, vai negociar... aprendendo tudo isso. E, assim, de forma inconsciente. Não é que a pessoa, às vezes,
né, o seu pai, a sua religião, a sua escola chega e fala isso pra você. Não, são coisas pequenas, tipo assim, quando você era menina. Você já viu um menino? Hoje em dia é muito mais normal, mas quando a gente era criança, um menino ganhando uma boneca, ganhando um negocinho de lavar louça, não viu. A mulher é sempre a cuidadora. O menino sempre vai ganhar o quê? Um carrinho pra brincar, uma bola, né? Uma espada. Pra lutar. A gente ganha uma cozinha da Eliana. Fala sério. Entendeu? Então, isso tudo vai afetando na nossa construção de ser independente ou dependente. A gente, às vezes, é criada... Eu vejo muita gente ainda sendo criada, ou amigas minhas, conhecidas, que o objetivo de vida delas é casar e ter filhos. Sim. E aí, quem não é, fica preocupada. Pô, não penso de igual, eu tô errada. E assim, não tem problema nenhum. Não. Desde que vocês saibam as consequências disso, né? Exato. Exatamente. E é muito interessante isso porque você acredita que às vezes isso limita as pessoas na vida profissional, na vida... até no empreendedorismo? Total. Que é, por exemplo, uma pessoa que ouve isso tudo, né? Que só ganhou boneca e jogo de cozinha quando criança. E os pais não deixavam ela fazer nada. Como que essa mulher vai ouvir um não quando ela começar a empreender? Ou quando ela começar a trabalhar? Como que ela vai negociar um salário? Como ela vai pedir pedir demissão e sair? Não vai. Ela vai ter que ouvir muito não. Porque a gente empreende, a gente ouve não quase todo dia. Desde Sem uma dúvida. proposta ou, né, de um convite. Eu posso falar... É aquela coisa, o não a gente já tem, é sempre não, né? Exato. E é Tem difícil que- ouvir um não. E é isso que traz a nossa coragem de querer conquistar o sim Exato. dentro do empreendedorismo. A gente tem que ter muita coragem de meter as caras e fazer acontecer. Exato. E aí vem um pouco do comportamento de outros podcasts, viu, gente? Vocês assistam lá os outros podcasts que a gente chama de comportamento empreendedor, né? Que isso pode ser praticado. Mas às vezes tem muita gente que tem travas que às vezes não sabe de onde vem, Haja terapia. né? Exato. Emoções, né? Dinheiro é emoção também. Total. Ela não. fala muito isso. Eu falo assim, ó, sua vida Eu não conheço financeira... ela. Eu assino embaixo. A sua relação com o dinheiro, ela é 90% emocional e 10% racional. Porque tudo que você sente, né, suas emoções relacionadas a quando entra dinheiro, quando sai dinheiro, Incrível, é isso. tá relacionado com a sua história. O que você viveu na sua infância? O que você ouviu quando seus pais falavam sobre dinheiro? Ou nem falavam. Como eles gastavam, como eles guardavam, né? Qual que era a emoção, o sentimento presente quando o assunto Era dinheiro dinheiro. estava na mesa da família ali? Era tensão, era alegria, era desconforto? Então, assim, é muito psicológico. Por isso que eu sempre começo no curso, na jornada, nos serviços individuais, qual que é a base do iceberg para chegar no sucesso financeiro? Você precisa se conhecer. Quais são os seus... qual é a sua relação com o dinheiro, disso tudo que eu acabei de falar? O que é inegociável para você? Você tem que respeitar isso. Para você conseguir tomar as melhores decisões, não só com dinheiro, mas na sua vida inteira. É liberdade, é família, é comprometimento com você mesmo, é... sei lá, é... justiça. E literalmente entra os nossos valores aí, né? Total. Tem que caminhar junto. Tem que Total. uma coisa seguir a outra, né? Porque daí você consegue ser verdadeiro com você mesmo no uso do dinheiro também. Se você não se conhece, putz, qualquer caminho serve. E aí vem também o que você quer. Pro empreendedor, isso acho que é mais forte ainda. Se você não sabe onde você quer ir, onde você quer chegar... Eu vi isso ontem. Qual é a sua meta? Que a Ju postou e eu falei, cara, é isso. Os resultados nunca vão chegar. Porque você não sabe qual o resultado você quer. Exato. Né? Então fica muito Qualquer difícil. caminho serve, né? Tem muitas vezes com as minhas clientes que a gente está olhando ou investimento ou a parte de organização, planejamento financeiro, que a sessão, eu não falo nada de número, a sessão vira uma terapia financeira. Porque dinheiro É emoção. é emoção.
Entendeu? Por isso que a É gente aquilo, precisa se conhecer. eu mereço, só se vive uma vez. Geralmente a gente não tem outro dia, né? Engraçado Mulher isso, tem assim, né? Tem isso. Ai, mais eu trabalho tanto, eu preciso de um sapato, eu preciso de uma roupa nova, eu preciso E de isso tudo tudo é muito interessante você trazer isso, Bárbara, porque isso é uma armadilha que a gente tem. Uhum. Sabe a terapia de varejo, que é as compras impulsivas? Elas existem para você preencher alguma coisa que tá vazia. Só que não vai ser uma roupa que vai preencher, porque o guarda-roupa deve estar cheio, né? Ou comida. Comida também é uma válvula de escape. Uhum. E aí vem de novo o autoconhecimento. Você olhar para dentro e falar assim, o que tá vazio aqui? Não é o meu armário. E quando você gasta com roupa, você tá prejudicando a sua vida financeira. De forma impulsiva, claro, né? Então, a gente precisa falar sobre dinheiro, né? Trazendo de novo, para tirar esses mitos, esses pensamentos, eu mereço, pronto, acabou. Não, olha para dentro. Por que você tá com esse vazio? É isso que você muita merece? É pressão. um pedaço de tecido, né? Às vezes você tá insatisfeita com o seu trabalho porque você tá ganhando mal, ou sabe que o seu colega ganha mais que você, Tem isso. e você não consegue bater na porta do seu chefe e falar assim, olha, você tá vendo todos os resultados que eu entreguei? Você tem que entregar fatos. O fulaninho ganha mais que eu. Ou, claro, dá pra você falar isso de outras formas mais políticas, né? Mas assim... Mais polidas. Exatamente. Se você não faz isso, se você não se impõe... Se você não se valorizar, quem vai valorizar você, né? Exatamente. Porque as pessoas querem fazer tudo com o custo mais baixo possível, com um lucro maior ainda. Então, assim... E vou colocar valorize. aqui até uma questão que o pessoal sabe aqui que semana passada eu estava num evento, que foi até levantado que às vezes o custo do seu produto também coloca o seu valor que você coloca. Sim. Então, se você tem um curso, se você tem uma prestação de serviço, se você é um médico, se você é um esteticista, seja lá qual for a tua prestação de serviço, né? Ou o teu produto mesmo. Se você pode fazer um artesanato. Sim. Se você não coloca o seu valor em você primeiro... O quanto você vale, a sua hora vale, Sim. o teu produto ali vale menos ainda. É aquela Exato. coisa, é muito difícil, né? Eu fiz um curso que foi muito levado isso também em consideração. Eu lembro que era uma dinâmica que envolvia dinheiro vivo, né? E aquilo me incomodava. Olha só. Como assim, né? E assim... Que dinheiro é sujo, né? E me falaram isso, né? Dinheiro é sujo. Então, aí é uma crença É, sua. sim. Aquela palavra, né? Crença limitante. Todo mundo fala isso. Mas exato, é real, né? Então, Total. assim... o rico não vai entrar no reino do céu. Uma coisa que a gente escuta muito Então. quando era criança. Só ladrão que tem dinheiro. Então, vamos lá pros políticos. Quando só. você não tá minha família é simples, né? Eu venho de uma família simples, porém com tudo. Nunca nunca faltou nada. Mas era muito essa cultura, né? Olha, quem tem dinheiro é porque tá roubando. Quem tem dinheiro é político. Então, a gente tinha a gente só via isso na televisão. Os ricos mais próximos a nós são aqueles que passavam na televisão. E geralmente não tava passando ali porque fez boas coisas, né? Então, isso vai alimentando aquilo lá. Então, pô, não posso sonhar, não posso pensar em grandes coisas, né? Exato. Não, e quando você começa a crescer de forma inconsciente, não não vou fazer porque eu vou ser rica e aí a minha família vai achar que eu sou uma má pessoa. Exato. Não, isso não é consciente, hein? Você começa, aí você pega uma dívida. Aí você gasta horrores Ou sabe também o que carro acontece? Que você não tá precisando. Foi uma coisa que aconteceu comigo. Eu vim do CLT, nunca fui satisfeita lá. E aí, sempre me organizei pra abrir a minha empresa. Então, em 2017, abri a minha empresa. E aí, a gente tá condicionado a um salário, né? Sim. Então, tá ali. A gente sabe que a gente recebe aquilo por mês. E paga as nossas contas ali. E aí, logo quando eu saí, eu comecei a trabalhar pra fazer os meus negócios, enfim. E aí, o primeiro ponto, ficava com medo de mandar o orçamento pra descobrir, se a pessoa descobrisse quanto que eu tô realmente lucrando. Então, eu não colocava o meu lucro ali, só colocava os gastos e fazia. Então, tinha esse detalhe. E aí, quando eu recebia também, quando vinha o dinheiro na minha conta, às vezes era muito mais do que eu ganhava no meu salário. E eu olhava aquilo, assustava, parecia que não merecia aquilo.
Porque talvez você ouviu quando criança que dinheiro era sujo, então você sentia talvez E suja. Foi, exato. E foi muito engraçado porque isso aconteceu no Natal. E aí eu falei, não, tem muito dinheiro aqui. É Natal? O que eu vou fazer? Eu vou presentear a todos. E foi! Exato. Então aquilo, aí eu voltei ao meu salário. Eu fiquei exatamente com o valor que eu tinha de salário na conta. Aí eu falei assim, não, mas isso tá esquisito, né? E aí foi que eu entendi. Que aí depois a gente foi conhecendo, se conhecendo. E falei, pô, é uma coisa que se eu não organizar, por que eu empreendo? Não faz sentido. Exatamente. E aí foi uma viradinha é uma de chave. transformação, Sim. né? Não é algo que a gente Não, vai, não é de né, uma todos noite, os é um dias. hábito. Mas é um hábito. Que interessante, Bárbara. Eu olha acho que só. isso faz vocês conectar com muita gente que pode estar assistindo a gente agora. É, não, exatamente. Muito legal. Você sabe, a transição do CLT é difícil, financeiramente já é algo que você tem que se estruturar antes, então... Perfeito. Ou Total. você empreende por necessidade, ou você vai empreender por oportunidade. Geralmente é pouco dinheiro que você tem para investir no início. Sim. Então, tem que ter aquela organização mesmo para fazer o negócio acontecer, senão não vai acontecer. E também essa relação com o dinheiro. Você está habituado a uma certa coisa, mas aquilo vai mudar. Aquilo Total. não vai... Às vezes, aquilo nem vai acontecer. Tem meses que acontece. A gente tá falando de um exemplo legal, mas tem meses que... E aí, o que você faz? Você tem que guardar no mês passado pra pagar as contas. perfeito. Isso é uma pergunta E aí perfeita. é o assunto, né? É, e é uma Vamos pergunta lá. perfeita pra Marô. E aí, Marô, como que faz? Olha só. Pra quem antes, quer sair do CLT, como que a gente se organiza? Uma pessoa que quer empreender, Uhum. né? Antes, se ela tem a oportunidade, se não é uma pessoa por necessidade, né? Ela tá no CLT e ela quer fazer essa transição de carreira, é muito importante que ela tenha uma reserva de emergência, ou seja, um dinheiro guardado para ela sobreviver durante essa transição de carreira, para que ela não comece a aceitar qualquer trabalho e ela desvie o foco da transição de carreira dela, porque ela está desesperada para pagar os boletos, porque os boletos não vão parar de chegar. Ou né? queira voltar pro CLT pelo E desespero. desistir do sonho, né? De empreender. Não é enfim, fácil, né? Ilude-se aquele que vai falar, eu vou empreender esse ano e vai dar certo no final do ano, eu estou comprando um carro novo. Não é assim. Não, Né? é São no devagar. mínimo, vai assim, 3 anos, 5 anos pra você alcançar aquele objetivo. né? Exatamente. E também vou me dar 1 ano, 2, 3 anos. E vou dar o meu máximo para dar certo. E você ter um plano B. Assim, vai de pessoa para pessoa, né? Porque vai chegando num ponto em que se você não tem uma reserva gordinha e você vai pegar essa reserva e vai aplicar metade dela na empresa, cuidado. Cuidado. O que é o ideal? Você, antes de fazer a transição de carreira, faça uma reserva de emergência bem gordinha. Marô, o que é uma reserva de emergência? Você vai pegar o seu custo de vida. Quanto você gasta por mês? Ah, não sei. Senta, pega no papel, na planilha, no aplicativo e disseque a sua fatura de cartão e extrato bancário. Quanto você gasta por mês? Vamos chutar. Sei lá, gasto 10 mil reais por mês. Legal. Você vai empreender? No mínimo, a sua reserva tem que ser 10 vezes isso. Então, aqui no caso, é 120 mil reais. Para você ficar tranquilo, você manter o seu padrão... Não é elevar, né? Manter o seu padrão de vida para você conseguir ter... Tranquilidade, porque quando o dinheiro vai acabando, a gente vai ficando, assim, funcionando pela emoção e não pela razão. Isso é péssimo, né? Fica muito difícil de tomar uma decisão racional. Por isso que é muito importante você ter essa reserva gordinha. Então, 12 vezes. E aí, nesse meio tempo, você vai criando, vai empreendendo, vai tendo resultado. Antes de tirar... O que é Prolabore? É o salário do empreendedor. Antes de você começar a tirar dinheiro da empresa que mal nasceu, ela tem que se sustentar sem o seu Prolabore. Pagar os custos dela. Tá? Tenho aqui a minha reserva, comecei a empreender, tá tranquilo, tá começando a girar. Ela se paga. No começo, ela não vai se pagar porque não tem receita nenhuma. Você vai ter que prospectar. Por isso que você tem que ter essa reserva antes, né? Então, muito importante, essa reserva de emergência, ela vai estar em um produto, em um investimento extremamente conservador.
que tem liquidez diária, ou seja, você consegue pegar esse dinheiro no mesmo dia se você precisar. O ideal é que não seja a conta corrente, porque a conta corrente não rende todo dia, né? Tem alguns produtos para isso, depois eu falo. Legal. E depois, voltando aqui para o meu raciocínio, tá? Reserva de emergência, tá pronta, você tá rodando, a empresa começou a dar um lucro, aí ela vai se pagar. Depois que ela se pagar, o ideal é que você comece a montar a reserva de emergência da sua empresa. Para quê? Para você não desestabilizar a sua pessoa física. Para a pessoa física não precisar aportar dinheiro na PJ. E gente, muito importante. Separar pessoa física, pessoa jurídica. Porque senão vai virando, entendeu? Uma bola de neve que para separar depois... Tem muita carapuça servindo, Maru. Tem muita carapuça servindo. Muita gente em casa tá servindo. Muita carapuça aqui, ó. Tá? Então, vai começar a empreender? Separa. Maru, já comecei. Começa a separar. Maru, eu tenho uma dúvida. Diga. Vamos falar sobre sociedade um pouquinho. Tá falando de Prolabore. Então, como é que funciona essa divisão? Então, por exemplo, a gente começou a fazer uma reserva no caixa da empresa. Tá. Acho que o ponto 1, como definir qual seria uma boa reserva da sua empresa? Custos da empresa. Pelos custos? Então, igual pessoa física, tá? Qual que é o custo fixo, vamos chamar assim, da sua empresa? Sei lá, R$5.000. Que é funcionário, se você tem funcionário. A Ju é meu custo fixo. Né? Eu sou cliente, marketing. Né? Fuse. A Ju, eu sou... A Fuse é o marketing da Gênesis. Eu hoje coloco meu Prolabore. Porque eu já consigo pagar os meus custos fixos mais o meu Prolabore, que é super baixo. O seu Prolabore é depois que você pagou todos os seus custos fixos. Exatamente. Certo. Depois Primeira lição. Lição número 1. Seu depois Prolabore... que eu pago a Ju, depois que eu pago conta de Google Suite do meu e-mail, eu não tenho funcionário ainda, então não tenho isso. Meus custos são baixos, tá? Coisas que eu preciso para rodar a Gênias. Zoom, plataforma, sistemas. Entendeu? Então, isso tudo MEI, eu sou MEI, então pagar o imposto, a contadora, isso é custo fixo. Já pago isso. E começou a sobrar. Falei, bom, tá na hora do Prolabore. Comecei com baixo, tá? E aí eu vi o meu faturamento dos últimos 6 meses. Fiz a média. Putz, realmente, tá sobrando o meu Prolabore ali de, sei lá, meus custos fixos são, sei lá, 2.000. Tá sobrando 2.000. O que eu vou fazer? Eu vou começar a me pagar uma partezinha pequena e a começar a construir minha reserva da Gênias. Entendeu? Você tem um foco, você tem uma meta ali Exato. de reserva financeira para a empresa. Então, a minha reserva aí vai de acordo com a instabilidade ou a estabilidade do que entra. E a minha empresa é muito instável. Tem mês que entra muito, tem mês que não... Muitos meses que não entram nada. Então, sua reserva precisa ser um pouco mais gordinha, né? Uns 12 meses, talvez, de custos. Para você... E aí vai também do seu estômago. Você é uma pessoa que dorme à noite tranquila, com uma reserva de 6 vezes o seu custo? Legal. Não, eu não consigo dormir, precisa ser 12. Vai de você. Cada um funciona de um jeito. Sim. Tá? Aí, depois disso, começa a tirar o Prolabore. E o Prolabore não precisa ser o seu salário fixo. Em algumas, eu não sei qual que é o regime de todo mundo, mas você consegue ter dividendos, distribuição de dividendos. Você tira um fixo, a empresa foi muito bem, você tira depois distribuição de dividendos. Então, é como se fosse... Deixa eu tentar entender. A gente tem aqui o nosso custo fixo da empresa e o caixa, que é um caixa de uma emergência, um caixa de segurança. Atingiu aquela meta, tirou o Prolabore. O que sobrou além do que aquele caixa fechado, redondo? Isso. Eu posso dividir. Pode dividir, a não ser que você tenha um projeto. Sim. Então, assim, queremos mudar de escritório.
ou quero ter um escritório para levar meu time inteiro. Aí você vai ter a caixinha Do projeto. Do projeto. do projeto, tá? Ou seja, o projeto escritório. Então, você vai tirar menos, você vai reinvestir na sua empresa. Se você não tiver nenhum projeto em vista, Aí vai do seu planejamento aí anual. vai de empresa em empresa, entendeu? Sim, legal. Agora, você falou uma coisa aqui interessante. Por exemplo, quando você não tem funcionário. E quando você entende que você precisa contratar, mas às vezes você tem segurança que, tipo assim, será que eu vou conseguir pagar? O que você aconselha para esse empreendedor que às vezes tem medo de contratar, não sabe se consegue pagar? Também faz uma reserva? Como faz? Fazer um planejamento financeiro. Colocar tudo no papel, fazer uma projeção, né? Bom, qual que é o seu custo? Quanto que você pretende ganhar nos próximos meses dos custos? Aí colocar Metas qual vai ser o alcançáveis também, né? A gente não precisa Exatamente. fazer aquelas metas malucas Pra não se decidir frustrar. louca, assim, né? Vou contratar e eu me viro. Calma. É porque tem gente que tem insegurança de contratar. Sabe que precisa contratar para o negócio crescer, né? Sabe que precisa de uma mão, sabe que contratando mais uma pessoa consegue pegar mais 10 projetos, Sim. mas não contrata porque tem medo de não conseguir pagar. De novo, faz um planejamento financeiro para ver quanto que tá entrando, quanto que tá saindo, quanto que você está tirando. E aí, do que você está tirando, quanto que é o Prolabore, quanto que é distribuição de dividendo, quanto que você tem de reserva de emergência da sua empresa, não sua. Porque a sua você vai sobreviver, né, da outra pessoa conta. física. Nem tem que considerar. Pelo amor de Deus, tá? E você passou por isso, né, Ju? Sim. Você fez essa Sim. contratação. Como Sim. que foi pra você? Não, na verdade eu tô atiçando isso pra você falar, mas eu economizei o salário da pessoa Tá. durante 3 meses Perfeito. e contratei. Tá. Que você fez tipo uma reserva de emergência mais Eu fiz tipo um gordinha. projeto Perfeito. de contratação. Perfeito. E aí, dentro desse projeto de contratação, eu achei que ia contratar uma pessoa. Eu contratei 2, Aham. que eu sabia que eu tinha uma reserva caso acontecesse, que daria pra pagar as 2, né? No meio desse percalço, aconteceu coisas, Aham. né? E graças a Deus que eu tinha a reserva, que eu consegui cumprir com as minhas obrigações ali e corri atrás do que eu precisava correr pra continuar tendo lucro dentro da empresa. Entendi. Mas isso foi uma estratégia minha, né? Mas a questão do planejamento faz todo sentido. Eu, inicialmente, naquela época, não tinha não tinha, assim, essa visão a longo prazo das metas, como as metas me ajudariam, né? Tinha uma noção, mas eu não colocava, tipo assim, todo mês cumprir X meta. Tá. Eu tinha a meta que eu achava que tinha que cumprir. Porém, quando você tem a meta mais ou menos mensal de crescimento que você quer atingir, Sim. isso fica muito mais claro dentro do caminho. E se vocês Total. quiserem um planejamento financeiro, @gênio. Gênias.financeiras no Instagram, tá bom? Chamem lá no direct. É muito amplo esse assunto, né? É porque, assim... Demais. E assim, quando você olha o financeiro, te dá muito mais clareza pra onde você vai É caminhar. histórico, né? E é muito difícil você fazer isso, porque existe um controle. Não dá, você precisa ver o histórico. Pra você ver o histórico, você vai precisar, eu gastei tanto. Gasolina. Tá, coloca lá, né? Existe alguma forma, alguma dica que você possa dar pra, por exemplo, ter um controle simples do dia a dia e onde você... Porque geralmente o que eu faço? Tá. Eu tenho um grupo comigo mesma, tudo que eu gasto, eu vou lá e coloco. Depois eu chego no final de semana, desculpa, Maurício. No final de semana, e organizo a minha planilha, vejo tudo que eu gastei na semana. Ótimo. E você tira alguma análise disso? Tiro uma análise disso. Você fala, putz, gastei muito, sei lá, com cafezinho. iFood tá demais. Chega de iFood. Fizemos até Vou um fazer desafio. jejum intermitente agora. Não quero... Não. Você pode cozinhar em casa, entendeu? Sim. Quando dá, né? Vou fazer jejum agora até a Páscoa. Então, é o que eu fiz. Foi rápido, foi jejum. Às vezes é 24 Vou fazer horas. jejum até a Páscoa. Não,
Acho que cada pessoa tem que encontrar o que funciona pra você. Sim. Se funciona pra você colocar tudo no grupo com você mesma no Instagram, no WhatsApp, e depois colocar na sua planilha e você consegue tirar uma conclusão. Putz, gastei demais com iFood ou gastei demais em restaurante. Mês que vem eu tenho que me controlar. O que é o mais importante, né? Dando um zoom out aqui, pensando em orçamento pessoa física, tá? Você ganha 10, tá? 10 mil. Se você gasta 10 mil, você não investiu em nada, tá? E aí, Você isso só sobreviveu, né? Exatamente. O ideal é você ganha, você gasta e você investe nos seus projetos de vida. Marola, nunca comecei a investir na sua reserva de emergência. A primeira coisa que você vai fazer é construir a sua reserva de emergência. E depois olhar para os seus projetos de vida, tá? Seja comprar um apartamento, seja fazer uma viagem, seja comprar, sei lá, um celular novo, para você não ficar sempre Metas. parcelando a vida inteira, sabe? E até para você se sentir, não, realizei isso, consigo comprar aquilo. E, de novo, para eu conseguir fazer isso, eu preciso pensar o que eu quero. O que eu quero pra mim? Que projetos que eu quero concluir? Eu quero fazer um curso. Como engloba tudo, né? A gente vem falando no nosso podcast desde o ano passado sobre planejamento. E você tá vindo aqui também até fechando, às vezes, até uma temporada. Porque a gente tentou se entender o nosso perfil. A gente falou muito na semana passada sobre como o empreendedor reage com as suas emoções pessoais. Então, a gente trouxe modelo de negócio, como você montar um modelo de negócio. A gente trouxe metas também, como você atingir as suas metas. Olha só. E esse assunto, ele fecha, né? Então, e aí você vê que tudo é um ciclo, né? E aí agora a gente tem que repetir tudo de novo e ir lá. Assistir tudo de novo também. Temporada 1. Temporada 1, né? Passo a passo. Então, inicial do assim, empreendedor. é tudo, né? É como você falou, são as emoções. É o nosso DNA. Sim. Por que tem gente que começa do nada, e cresce e é notório o crescimento, é notório o sucesso? Alguma coisa na cabeça dele fez com que aquilo acontecesse. É pura emoção. Não, e assim, talvez a pessoa conheça ela mesma, ela sabe como ela funciona, como ela não funciona, e mais importante, ela sabe o que ela quer e o que ela não quer. E ela sabe o que ela não negocia. Então, assim, ela sabe quando que ela vai falar não. Falar não é tão importante. E é tão libertador. Nossa Senhora. É muito... Gente, assim, desde falar não para um cliente, às vezes você tá cheia de cliente. Se você falar sim para esse que tá te procurando, você vai estragar a entrega dos próximos. Então, você vai falar, olha, agora... Você não vai falar não, óbvio. Agora não dá, porque minha agenda tá cheia. Vamos começar daqui a 1 mês, 6 meses, que é a tal da lista de espera? Porque você vai manter a sua entrega, qualidade da sua entrega, né? E, às vezes, você tá falando não pra você mesmo. É tomar uma decisão racional, né? E saber como que você funciona. Eu, por exemplo, descobri nesse meu processo todo de autoconhecimento que eu não funciono bem sob pressão. Óbvio que eu não ia ter sucesso em um lugar que era só pressão. Eu trabalhava numa área que era fusões e aquisições. É só pressão, muda tudo a toda hora. E eu não funciono assim. Eu gosto de mergulhar nas coisas. Uma coisa que a gente não fazia era mergulhar. Você dava uma mergulhada rápido e saía. E mudava para outra coisa. Eu não funciono assim. Qual que é o seu temperamento? De colérico, essas coisas? Eu acho que eu sou... Como que é, Gil? Colérica, que chama? Colérica com fleumático. Com fleumático. Eu sou uma pessoa mais detalhista, gosto de fazer as coisas com calma, entendeu? Não vem me pressionar que eu já espano. Então, assim, nem acelerar. A Ju às vezes chega, me acelera, fala, vamos fazer um Reels disso. Eu falei, Pera aí. Não, calma, me dá o meu tempo. Eu sou uma pessoa que funciona com agenda, entendeu? Mas, funcionou. Pode agora? Deu certo já. Então, um pouquinho de colérico aí, falando que o colérico é mais assim, né? Exato. Então, eu tenho os dois. Eles se brigam, eles brigam entre si.
Mas... Então, toda essa parte é muito importante. Quando a pessoa tem muito sucesso muito rápido, eu acho que não é muito rápido. Ela Não, já se é um preparou histórico, muito né? Existe antes, histórico. já quebrou a cara muito antes, que ninguém viu, Exatamente. né? Que vem com uma carga, e ela entendeu o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, ela sabe onde ela quer chegar, e aí vai. Então, é muito fácil quando a gente olha quem deu certo, porque a gente não sabe quem não Não deu é sorte, certo. né? Não fale isso. Não é sorte, né? A sorte é acordar É. às 6, A sorte trabalhar até é- 10 horas da noite. Tem uma frase que eu adoro muito, né? A sorte nunca me encontrou quieta, né? Sempre me encontrou trabalhando. Então, assim... Exatamente. Não, e eu acho que mais um detalhe. Não adianta você trabalhar das 6 às 10 se você não sabe onde você quer chegar. Exato. Que daí você vai ficar louca. Não é só produção, né? Você precisa Você parar tem que e ser sentar. intencional, você tem que ser estratégica. Tem uma ferramenta muito legal, não vou lembrar todos os nomes, acho que talvez... A Smart, né? Que é mensurável, né? Onde você quer chegar, meta. como você Isso, se é, enxerga. Então, exatamente. assim... eu não vou lembrar as Meta palavras, Smart, mas é. procura aí, Smart. A gente Meta pode trazer Smart. Tem um especialista aí. Nossa senhora, eu Meta lembro Smart. disso. Que eu acho que era você ter uma meta mensurável, Atingível. Atingível. Num período de tempo. Temporal. o tempo determinado. E mensurável, atingível, num tempo determinado. Não lembro. Tem mais algumas coisas, mas a gente... Pode ser Tá faltando um novo convidado pra Tá gente falar faltando só sobre um. metas. É. Sim. Exato. Tá faltando Mensurável. Mas basicamente Não, e eu acho que é isso. antes de meta, uma coisa super importante, que tem a ver, né, sobre planejamento financeiro. Antes de você chegar e definir uma meta, você precisa saber onde você tá. Que é o que eu falo, né, do iceberg. Eu falo isso pra todo mundo quando eu falo sobre o que eu faço e tal, metodologia da Gênesis. Pra você fazer um bom planejamento financeiro, não adianta você falar assim, eu quero chegar lá. Se você conseguir chegar lá, você precisa saber onde você tá. Então, pra você, né, Marô, eu quero ter uma reserva de emergência de 120 mil reais daqui a um ano. Legal. Mas onde você tá hoje? Você consegue economizar quanto? 10? 50? 0? Talvez você tenha que mudar Não a dá. rota. Uma outra coisa muito importante. Eu mudei a rota, porque o que eu pensei? Eu falei, não, eu vou fazer o seguinte, vou fazer o contrário. Porque a minha vida tá sendo mandada pelo quanto que eu ganho. Eu vou projetar a vida que eu quero ter pra conseguir entender quanto que eu preciso ganhar pra poder pagar por isso. E aí eu mudei um pouco a chavinha, né? Mudei até o ramo da minha atividade, minha empresa mudou. E aí, isso daí muitas vezes pode acontecer. Pô, nesse negócio aqui eu não vou conseguir atingir tudo Sim. que eu quero viver. Então eu vou precisar pensar um pouco mais alto, vou precisar alcançar voos mais altos. Sim. Então, esteja preparado também pra isso, né? Pode acontecer, a gente vai Exato. precisar. E aí entra todas as crenças que a gente tinha. Pô, Sim. será que eu posso sonhar assim? Será que eu posso colocar meu E aí Pode entra- e deve Então, ser. mas aí entra de novo o quê? Você quer? Por que você quer? Tal do autoconhecimento. Você conhecer você mesmo, né? Quais os seus objetivos, quais são os seus inegociáveis e qual o seu relacionamento com o dinheiro. Por que você quer? Por que você quer o que você quer? Né? Então, que às vezes você coloca uma meta, por exemplo, Bárbara, você colocou, eu mudei a minha rota, eu quero ter um padrão de vida X, então eu preciso mudar meu estilo de vida para chegar lá. Mas para você conseguir mudar o seu estilo de vida para chegar lá, você precisa saber o que você está fazendo agora. O que você está fazendo agora que pode estar te impedindo de chegar lá? Né? Ai, Marô, eu tô ficcionada em... Às vezes é um modelo de negócio. Exato. Você tem que mudar o seu como que tá hoje pra... E isso é difícil. Porque é um hábito, né? A gente... Você tá E aí acostumada você com vai abrir aquilo. outra janela gigantesca, né? Tá, mas você tem capacidade técnica pra poder alcançar onde você quer chegar? Então, o que você precisa fazer? Vai se especializar primeiro. Então, assim, o muita negócio coisa. é embaixo, não é tão simples assim, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa. E eu acho que, às vezes... E aí, pensando até nisso, tipo... O empreendedor, quando às vezes ele olha pra frente e fala, eu quero chegar lá... Às vezes ele precisa até olhar pro planejamento dele... E falar assim, poxa, às vezes eu preciso de um investimento. Às vezes eu preciso ter mais dinheiro para poder, enfim, mudar um maquinário.
para poder mudar, fazer um investimento na empresa ou mudar a rota de alguma forma X, que eu preciso fazer um investimento para poder isso ter um retorno lá na frente de tanto. E aí precisa calcular isso Claro. de uma forma certinha. Ver se você consegue arcar com aquela despesa, né, da parcela do mês a mês, se ela não vai ser muito alta, como que você vai fechar, sei lá, esse empréstimo, se ele cabe dentro do orçamento e se ela não está cara perante o que o mercado está oferecendo, se é a hora certa. Então, assim, e cada decisão ali... Tomei essa decisão. Para você fazer essa escolha, você renunciou a alguma outra. Né? Eu quero aumentar, comprar uma máquina nova. Talvez você precisar comprar uma máquina nova e contratar um funcionário. O que você prefere? Não, uma máquina... O que você faz, Bárbara? Comprando painel solar, né? Às vezes você precisa comprar... Eu quero comprar esse painel solar, porque vai me fazer economizar lá na frente, com conta de energia. Tarará. Só que no hoje vai ser caro. Aí você tem que fazer conta. Será que vale a pena? Será que se paga o investimento? E Em quanto muitas tempo? vezes, em muitas empresas, o custo com a energia elétrica é um dos mais altos de despesa fixa. Então, Olha também é um lugar onde você vai olhar. Poxa, eu posso sair disso aqui? Você pode. Me chama que eu... Vamos lá, mais uma publicidade aqui. Bate energia solar. Só chamar no direct. Exato. Exato. Mas e é legal a gente... Às vezes é a rota. Precisa você mudar, precisa pensar diferente. Exato. Tem um livro muito legal, né? Sobre finanças, que eu acho que muita gente já leu, mas é O Segredo da Mente Milionária. Nossa, esse daí é o... Acho que você deve estar cansada já de falar desse livro, né? Eu falo muito... Ele é acho que eu diria o número 1. Porque ele não fala nada de dinheiro. Só de investimento. Emoção. É comportamento. É como você pensa, né? Como é o seu relacionamento com o dinheiro. Uma das coisas que ele traz no livro é... Muitas pessoas acham que o dinheiro faz com que as pessoas sejam más. Não, é pelo contrário. O dinheiro tem o poder de exponenciar o que a pessoa é. Então, se uma pessoa é boa e ela ganha muito dinheiro, ela faz muito dinheiro, ela se torna maravilhosa. Se uma pessoa é má e ela ganha muito dinheiro, ela vai se tornar uma pessoa horrorosa. Tipo, maléfica. Maléfica, existe essa palavra? Existe. Não sei. Entendeu? Então, o dinheiro, ele dá pra pessoa o quê? Poder. Sim. Potencializa, né? Vai potencializar o que ela é. Então, até desconstruindo o que você trouxe da crença, né? Do que você ouvia quando criança, a Bárbara com dinheiro, ela vai se tornar uma pessoa... Você é uma pessoa boa. Já percebi. Não. Aí a gente... Entendeu? Eu tô... a Bárbara rica... Quem ela é, né? Vai conseguir se tornar uma pessoa maravilhosa. E a gente tem vários exemplos, né? Ela vai de fundar gente uma ONG para ajudar empreendedores. Nossa, com certeza. É uma coisa vai que distribuir painéis solares. Eu já fazia isso né, sem no dinheiro, né? Ela já fazia isso sem dinheiro, imagina Então, com dinheiro. Eu amo falar sobre Entendeu? empreendedorismo. Mas, assim, e a gente vê, né, quantas vezes... E aí que tá também um pouquinho que constrói essa crença, né? Do tipo, você viu? Seu tio ficou com dinheiro, nem fala mais com a família, né? Nossa. Então, cara, quem que você vai ser, né? Isso é, Não, mas isso aí é também importante. não... Então, eu não conheço o tio, mas... Não, eu também... A gente não tem isso daí, mas assim, isso, potencializa. pode acontecer, né? Aquele seu amigo, viu? E a gente vê várias... Tá rolando uma trend na internet muito legal, eu não sei se eu posso falar. Mas tem um digital influencer que não tinha nada, depois ele começou a ter tudo, e aí todo mundo começou a falar, não, se essa pessoa fosse um nutricionista, acho que deu pra entender, né? E assim, você vê aquilo, você vê essa transformação de um exemplo do que não ser com dinheiro, né? Sim. Sim. E isso fala muito sobre a humanidade. Não, com certeza. Acho que faz sentido. Eu adorei. Conhecer sobre você mesmo. Então, assim, só pra resumir tudo que a gente falou, como eu começo a olhar pra minha vida financeira? Olhando pra você mesmo. Então, olha, quando você pensa em dinheiro, quando entra dinheiro na sua conta, você pensa, o que vem na sua mente? Vem culpa? Vem angústia? Vem... Nossa, eu não quero isso, vou me livrar disso, né? Que sentimento que vem?
olha para isso com carinho, tenta entender da onde veio isso, né? Traga consciência financeira para isso. E depois você vai olhar muito para a parte de, bom, tá, entendi de onde vem, entendi para onde eu quero ir, entendi como eu funciono, aí como que eu me organizo, como que eu me planejo e depois como que investe, que é uma parte mais técnica. Não é difícil, o mercado, né, com os jargões, o economês da vida, deixa um pouco difícil, mas não é difícil. A Ju tá aqui para provar Sem que dúvida. é super acessível. Ainda mais com Dona Marô esclarecendo todos os jargões, é melhor ainda. Então você dá essa traduzida no Claro, negócio, óbvio. é isso. Tem a jornada, gente. Jornada Gênias tem a parte... Tem a jornada presencial e a online. Por sinal, vai ter uma presencial em março, hein? A gente começa no autoconhecimento, depois hábitos e comportamentos, depois a gente olha muito para a parte de organização e planejamento financeiro, e no final tem o módulo 2, que é o beabá de como funciona o mundo dos investimentos. E digo mais, mulheres. Isso é para mulheres, tá, gente? E é para mulheres. E olha, mulheres, vocês dão aula pros seus maridos, tá? Depois. Tá? Ótimo. Vocês vão olhar pro Gênia. investimento dos maridos e falar assim, ó, amor, isso aqui não tá bom, não. Porque a Marô falou que isso aqui não tá bom, não. É melhor você tirar daqui. Ó, porque Quem agora faz o próximo isso? investimento... Quem faz isso? Porque o próximo investimento, amor, você não vai botar nisso daqui, não. Você vai pôr nesse aqui, ó. Que isso aqui tá melhor. Vocês esperem e aguardem que vocês vão dar aula. Aí vão falar assim, ai, porque homem entende mais, homem é melhor Não, pra entender gente. de finanças. Mentira, Mentira. tá? Mentira. Mulheres, vocês são muito capazes de entender de finanças. Maravilhosa. É só você. É E olha, isso. e digo mais, as mulheres são muito mais aplicadas em aprender de finanças do que os homens. Sim. E as mulheres se dão muito melhor investindo do que os homens. Gente, olha que marca. Que os homens- olha só. Não, Ainda mas bem é que ela é porque minha é marca. verdade. Não, não é isso. É porque é verdade. Porque os homens se arriscam muito. Entendeu? Tá bom? Gente, papo maravilhoso, Muito bom. né? Foi Fala ótimo, sério. bom, foi muito ótimo. bom. Ai, obrigada. Precisamos Adorei o Marô. disso. convite. Muito obrigada. A gente que Sério. agradece você, viu, Marô? Gente, vamos obrigada. despertar gênios de vocês, hein? A Gênios gente- Todo financeiros. mundo gênias, então, né? Exato. Somos gênias. Somos gênios. Vamos lá. É Vou isso. deixar os arrobas aqui embaixo no vídeo pra vocês, tá? Pra vocês seguirem, pra vocês acompanharem. Segue a nossa rede também, Pode Agora _, @Pode Agora _. E aqui nós temos VAT, a energia solar, @VAT Energia Solar, Fios e Agência, E gênias.financeiras. Gênias.financeiras, tá bom? Lembrando que o Pode Agora, ele traz esses assuntos, esses conteúdos. Se você é empreendedor ou conhece alguém que empreende, não deixe de compartilhar esse vídeo, às vezes é o que ele tá precisando. É verdade. E esteja com a gente na próxima semana que tem mais, né, Ju? Exatamente. Obrigada. Obrigada, Ju. gente. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.